biografia sempre me cativou. É um dos gêneros literários que eu mais gosto. Apesar que o ano passado eu não li quase nenhuma biografia, não lembro exatamente qual biografia eu li o ano passado, mas este ano de 2019 eu quero sanar esse problema e ler mais biografias. Desde criança eu sou fascinado por biografias. Não lia biografias, o livro em si, mas eu gostava muito de assistir biografias, documentários sobre autores, sobre cientistas, sobretudo cientistas. Era o que eu mais gostava de ver. Ou então sobre Segunda Guerra, sobre Primeira Guerra, biografias relacionadas a esse tipo. Biografias é exatamente isso, são relatos sobre a vida de determinada pessoa, ou mesmo de lugares e de cidades, ou de um grande acontecimento, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Uma das biografias aqui que eu mais almejo ler, inclusive eu quero ler este ano, não sei se vocês já leram, é a biografia de Einstein, escrita pelo Walter Isaacson. Eu gosto bastante desse autor. Ele escreveu a biografia sobre o Steve Jobs e eu li há muito tempo atrás, acho que na época da graduação, gostei bastante. E aqui é uma biografia que a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre a história de Einstein. Eu conheço um pouco da história dele, lá do que eu conheço, né, de Einstein, do ensino médio, essas questões sobre física. E esse aqui será uma boa entrada nesse mundo e essa história de Einstein e porque ele morreu com a culpa, né? Tem toda essa história sobre a culpa, né? Porque teve aquela questão da bomba e, enfim, ele morreu com essa culpa e a gente vai descobrir sobre esses segredos aqui. Falando em biografia, existem também as autobiografias, né? As autobiografias é algo que também me encanta bastante. O biografado, ele próprio escreve, né, sobre sua história. É o caso, acho que uma das autobiografias mais conhecidas no mundo é essa autobiografia que eu li o ano passado, que eu gostei bastante, que é a autobiografia de Martin Luther King. Aqui ele não escreveu 100% dessa biografia, porque aqui foi uma reunião, ele escrevia em algumas coisas, alguns diários, alguma questão sobre a vida dele. E aqui foi reunido e terminado pelo esse Cliburn Carlson, que é uma das pessoas aí que foi responsável pela ideia e término dessa autobiografia. Mas é considerada uma das autobiografias mais conhecidas. E falando sobre autobiografia, entrando nesse mundo da autobiografia, existe também os quadrinhos autobiográficos, existem os romances autobiográficos, que ali o romance escrito por determinado autor, ele insere fatos de sua vida. E eu acho muito interessante, isso me encanta bastante, quando é um romance que tem assim uma biografia ou autobiografia, é algo assim incrível, porque você vai ler aquele romance, algo ficcional, mas há traços reais ali do autor, nuances do autor. Eu gosto bastante desse gênero. Se você conhece algum romance autobiográfico, comenta aqui que eu quero saber. Inclusive, eu estou procurando dicas de romances autobiográficos. E falando de autobiografia, nesse mundo da autobiografia, a gente pode inserir também quadrinhos autobiográficos. Sim, existe quadrinhos autobiográficos e quadrinhos biográficos também. Eu sou fascinado por quadrinhos autobiográficos e biográficos. Vou citar aqui uma autora cartunista, né, que ela acho que todas as obras dela praticamente tem um ar autobiográfico e biográfico, que é o caso da iraniana Mirjane Satrapi. Aqui no Brasil foram lançados esses 3 trabalhos dela, que o mais conhecido é Persépolis, que vai contar sobre a vida dela lá no Irã, a questão toda do início da guerra lá, da guerra civil, enfim, é muito interessante, eu gosto bastante desse quadrinho. E, enfim, era uma das mais conhecidas aí para trazer esse gênero, né? O quadrinho autobiográfico é muito conhecida. Outro livro dela muito interessante, que fala a questão do tio dela, que é Frango com Ameixas, eu gosto bastante. Inclusive tem filme desse quadrinho, muito bom.
e o outro que dá sobre a questão da mulher. Praticamente aqui é uma conversa ali de mulheres no Irã, e aqui vai trazer muitos problemas e assuntos sobre a questão da mulher, que é o bordados. Eu não vou nem dizer do que significa esse bordado, depois vocês descobrirão, mas é muito interessante esse quadrinho. Falando em quadrinho autobiográfico, e eu posso citar, acho que um dos mais conhecidos, além desses da Mirjane Satrap, é Mouse, do Art Spiegelman, que aqui foi desenhado pelo Art Spiegelman sobre a história, né, da família dele, do pai dele, que foi para o campo de concentração em Auschwitz, e é muito interessante isso aqui, e vai contar tudo isso de uma forma muito metafórica e lúdica, que aqui ele vai retratar os nazistas como gatos e os judeus como ratos. De fato, naquela época, para quem conhece história da Segunda Guerra Mundial e quem costuma ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, vai com certeza lembrar desse aspecto, né, que os alemães, né, os nazistas, especificamente os nazistas, eles caracterizavam os judeus como uma praga. Então, ratos ali considerados como uma praga. Então, é por isso que o Art Spiegelman, ele caracteriza aqui os judeus dessa forma. E ainda falando sobre biografias, né, em quadrinhos, eu acho que um dos mais incríveis que eu li na vida é esse aqui, Vincent, da Barbara Stock. É fenomenal, gente. Além do mais, o traço dessa mulher é lindo. Aqui é uma explosão de sentimentos, de sentidos. Olha, quando ele tá meio maluco, assim podemos dizer, meio psicótico, olha aqui essas páginas fenomenais. Eu gosto bastante desse quadrinho biográfico. Aqui é um quadrinho biográfico, diferentemente desses outros aqui eu considero mais autobiográfico. Aqui eu vou mostrar algumas biografias que eu pretendo ler e que eu estou lendo este ano. Vocês já até me pediram para fazer um vídeo mostrando essas biografias. Tem outras biografias que eu tenho aqui, mas não vou mostrar porque são muitos, então o vídeo ia ficar imenso. Mas uma das biografias que eu quero ler em breve é essa biografia sobre o Brasil, escrito pela Lília e Heloísa. Falam muito bem dessa biografia e traz um panorama bem geral sobre a história do Brasil. E nós, como brasileiros, eu acho que é fundamental conhecer um pouco sobre nossa história, sobre a nossa cultura. Então, aqui é uma dica bem interessante. Uma outra biografia que há anos eu prometo aqui para vocês, inclusive vocês me pediram para fazer projeto, não sei se vai dar para fazer projeto de biografias, eu acho um pouco complicado. É diferente do... Eu sei que a biografia ela segue uma ordem cronológica, que talvez até dê para fazer seria até interessante saber sobre esses fatos. Mas é diferente de um romance que a gente está lendo ali, a gente vai descobrindo aos poucos o que vai sendo desenrolado ali no decorrer das páginas. Diferentemente da biografia, que a gente já sabe praticamente a história, é só que a gente vai saber aqui mais detalhes. E uma biografia que eu quero muito ler este ano é a biografia do Hitler, sobre o Hitler. Só que eu estou na dúvida qual ler. Eu tenho essa do Joaquim Fest, que estava há anos esgotado, e a editora Nova Fronteira relançou, né, nessa edição aqui, bem bonitona, capa dura. Esse livro era bem difícil de encontrar, gente, sério, bem difícil de encontrar. E aqui a Nova Fronteira relançou nesse box, bem interessante. Mas muitos amigos meus, inclusive amigos historiadores, recomendam muito esta biografia. Eles não falam tanto de Joaquim Fest, mas eles falam de Ian Kershaw, que é praticamente aí o cara que... um mestre, um doutor, que passou a vida toda pesquisando sobre a vida do Hitler e conhece bastante profundamente sobre essas histórias. Então diz que aqui é a biografia mais robusta que tem sobre o Hitler. Tem outras biografias aqui que eu pretendo muito ler este ano, inclusive tem duas que eu estou lendo, que vocês já sabem. Uma biografia que eu quero ler assim para ontem é essa aqui, sobre o Tolkien. Há anos eu estava procurando
essa biografia do Robert Captain, porque estava super esgotada. E a HarperCollins, como está relançando toda a obra do Tolkien no Brasil, eles trouxeram essa biografia maravilhosa, capa dura, textura em tecido, revestida em tecido. É muito maravilhoso. E eu tô assim, querendo muito ler, e eu acho que eu quero pegar logo o mês que vem. Ou assim que eu terminar as 2 biografias que eu tô lendo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Outra biografia que eu quero reler, que assim, marcou a minha vida, que eu sempre falo pra vocês nos vídeos, é a biografia da Olga, escrita pelo Fernando Moraes. Eu pretendo reler este ano para fazer um vídeo para vocês, porque essa biografia modificou meu pensamento político, enfim. Outra biografia que eu quero ler muito este ano é a biografia do Walter Benjamin, é bem curtinha. Então aqui é uma biografia sobre esse homem enigmático e sofreu bastante. Eu quero muito ler este livro, disseram que é muito incrível. A outra biografia que eu quero ler, não sei se vai dar para ler este ano, mas é a biografia sobre o Napoleão. Isso aqui é a biografia definitiva sobre o Napoleão, uma biografia bem completa, apesar que é tão grande assim, mas gente, não se assuste, porque essa folha eu fiquei assim meio chocado, essa folha é grossa pra caramba. Então ele é super leve, por isso que ficou tão gigante assim, mas ele não é tão grande, é umas 600, 700 páginas esse livro, mas parece ter 1000, né? Mas não tem 1000. As 2 biografias que eu estou lendo atualmente, essa aqui, talvez quando eu terminar alguma dessas 2, eu pegue essa do Tolkien. Essa aqui eu já estou bem perto de terminar, acho que mês que vem, finalzinho do mês que vem eu termino. Biografias, acontece comigo algo muito peculiar. Eu leio biografias muito lentamente, então eu gosto de ver os detalhes e sentir o que o autor está ali mostrando, meio que visualizar a situação. Então eu demoro um pouco para ler, eu estou lendo essa biografia do Jorge Amado desde dezembro, eu acho que termino agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro, mas eu conto tudo para vocês assim que eu terminar. Outra biografia que eu estou lendo, que eu estou gostando bastante, e peguei recentemente, acho que não faz nem uma semana, que chegou essa semana passada, acho quarta-feira, quinta-feira. Essa biografia eu comprei numa espécie de sebo, né? Uma espécie de sebo americano, e eles enviam livros usados ou até novos e com frete grátis para todo o mundo. E lá estava por $12, eu resolvi pegar, porque eu estava querendo muito, eu fui pesquisar, tinha várias biografias lá fora sobre o Primo Levi. E essas biografias, assim, eu precisava saber sobre o Primo Levi, sobretudo porque eu estou lendo a obra dele, e eu acho que é essencial você saber um pouco sobre o autor. Eu acho que as biografias elas vão ajudar bastante na compreensão da obra. É o caso do livro da biografia de Jorge Amado. Como eu estou fazendo aquele projeto que vocês sabem, se vocês não sabem, vou deixar aqui nos cards. Estou fazendo um projeto lendo Jorge Amado em ordem cronológica. Então isso aqui está me ajudando muito na compreensão das obras de Jorge Amado. Não vai ser diferente para o Primo Levi, aqui a gente vai saber um pouco da história dele. Assim que eu terminar eu conto tudo para vocês, mas de antemão tá uma beleza essa biografia, assim, incrível, arrasadora, muito bom. A biografia aqui ela já começa com enunciando a morte de Primo Levi e a repercussão da morte dele, porque foi uma perda muito grande para a literatura, para a história mundial, sobretudo porque, como sabemos, ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. A mídia aqui relatou que foi uma questão de suicídio, a família diz que não, enfim, tem muitas controvérsias sobre a história de Primo Levi, como foi o fim da vida dele. Mas aqui, de fato, que mostra que no fim da vida ele teve episódios muito fortes de depressão. Eu creio que seja reflexo daquele horror que ele viveu, daquele pesadelo. Eu acho que aquilo, quando a gente se depara com um genocídio daquele, vê tantas pessoas queridas, inclusive ali sua pátria morrendo, você sempre fica com aquela coisa na cabeça. Aquilo impacta muito o ser humano, é algo que força muito o psicológico. E assim que eu terminar de ler eu conto tudo pra vocês, mas isso aqui tá uma delícia demais, 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 demais. Primo Levi é um dos meus autores favoritos, de fato, tô gostando bastante.
E é isso, gente. Inclusive, porque é um vídeo, né, que vocês me pediam tanto para mostrar, falar um pouco das biografias, o que eu achava das biografias. Biografia é algo que muito me interessa, eu gosto bastante de biografias. Esse ano eu quero reler algumas e ler mais biografias, diferentemente do ano passado e dos outros anos que eu vinha lendo algo muito espaçado. Mas enfim, comenta aqui as biografias que vocês leram, que vocês pretendem ler este ano. E também me indiquem aí livros autobiográficos, romances autobiográficos. E é isso. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e até uma próxima. Tchau!